Caros alunos, isso aqui são exercícios de vetores que me foi solicitado por um aluno do segundo ano e o professor está resolvendo ele, deixando esse vídeo aberto para vocês poderem estudar ou saberem ou verificarem alguma dúvida, tá bom? O primeiro exercício é um exercício, pessoal, em que ele oferece a você 5 pares de vetores, o primeiro perpendicular entre si, o segundo paralelo, o terceiro fazendo um ângulo de 120 graus entre o vetor x e y, o quarto, pessoal, também perpendicular, só que de uma forma diferente em relação a 1. E a figura 5, pessoal, eu tenho o vetor x e y com 60 graus entre si, ok? Eles apresentam essa divisão, cada divisão, pessoal, é um segmento unitário, portanto aqui tem 2 unidades, aqui tem 2, aqui esse cara tem 2, tem 2, tem 2, esse cara tem 1, 2, 3, 4, esse cara tem 1, 2, 3, 4 unidades, pessoal, aqui tem 2, aqui tem 2, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 unidades, ok? E eles querem saber qual par tem a mesma resultante. O que significa? O que eu tenho que pensar, professor? Que a resultante ela tem que ter o mesmo módulo, o mesmo sentido e a mesma direção. Ela pode ter até o mesmo módulo, mas se o sentido e a direção dela for diferentes, elas não têm a mesma resultante. Por quê? É sabido que um vetor ele possui 3 parâmetros, módulo, sentido e direção. Para que elas sejam iguais, os 3 parâmetros têm que bater. Tudo bem? Vamos analisar figura por figura. Figura 1, pessoal, nós temos aqui o vetor x e y, perpendiculares entre si, traça-se uma paralela entre eles e nasce a resultante R. A matemática envolvida aqui é a matemática de Pitágoras, certo, pessoal? Sei que x e y tem 2 unidades, tudo bem? Então aplica Pitágoras aqui, ó, vai jogando os valores e obviamente eu tenho raiz quadrada de 2 unidades. Essa é a figura 1, tá ok? Vamos analisar a figura 2, pessoal. Então, ó, observe que isso aqui é inclinado para cima, tá bom? Na figura 2, pessoal, tem 2 vetores paralelos, x e y, com 2 unidades cada um. A soma vetorial é simples, 2 mais 2, e eu tenho um vetor resultante, pessoal, de 4 unidades. Tudo bem? Que é esse resultante R aqui, tá? Fazendo a figura 3, pessoal, nós temos aqui, ó, os vetores x e y, certo? Eles vão fazer um ângulo de 120 graus entre si. Faz a paralela para azul, faz a paralela para x e a paralela para y, e você obtém o resultante aqui, que é o resultante aqui. E nesse caso, pessoal, a matemática envolvida, certo? Tenho 4 unidades em cada vetor, é a regra do paralelogramo, que é essa fórmula aqui, certo, pessoal? A resultante ao quadrado mais x ao quadrado mais y ao quadrado, 2 vezes x vezes y vezes o cosseno do ângulo. E agora, pessoal, é só substituir. X é 4 unidades, y é 4 unidades, elevado ao quadrado, 2 vezes 4, tá? Tome cuidado com esse cara aqui, ó. Por que é menos 5 latência? Porque o cosseno do segundo quadrante sempre tem um valor negativo. Então, o cosseno de 120 é menos meio. Fazendo essa continha aqui, galera, 4 ao quadrado, 16, 4 ao quadrado, 16, 7. Eu tenho que tomar cuidado com negativo, positivo vira negativo. 4, 16, 32 vezes meio, 16. Ou seja, pessoal, sobra o que? A raiz quadrada de 16, tá? E eu tenho esse vetor aqui. Opa, professor, esse vetor aqui, 4 unidades, você tem o que, ó? Você tem também na figura 2. Ah, verdade, professor. Mesmo sentido, mesma direção e mesmo módulo. Então, já de antemão, temos que na figura 2 e, pessoal, na figura 3 a gente tem o mesmo vetor. Mesmo módulo, mesmo sentido e mesmo que, galera, mesma direção. Beleza? Então, vamos para a figura 4, pessoal. Figura 4 são perpendiculares entre si, paralela entre elas, e nasce a resultante.
2 unidades. Aplica Pitágoras, tá, turminha? Ok, professor. Tá, opa, latência, isso aqui é igual à figura 4. Cuidado, pessoal. Igual a figura 1, perdoe. Cuidado, galera. Esse cara ó, é inclinado para baixo, tá? E olha só a figura 1, pessoal. Ah, professor, é inclinado para cima. Então elas possuem o mesmo módulo, 2 raiz de 2. Mas na figura 1 é inclinado para cima. Na figura 4, pessoal, é inclinado para baixo. Ah, professor, mas o módulo, sim, o módulo é igual, mas o sentido e a direção não. Então tome cuidado com isso. Então, a resultante 1 e 4, pessoal, não são iguais. O módulo sim, mas o sentido e a direção não. Ok? E a figura 5, pessoal, nós temos o vetor x e y fazendo 60 graus entre si, também, pessoal, paralela a y, paralela a x, e nasce a resultante. Aqui, novamente, trata-se de um caso de paralelogramo, aplica a fórmula, x tem 5 unidades, y tem 2 unidades, é só substituir, pessoal. Tudo bem? Ah, tá, professor, aqui é 5, aqui é 2, aqui tá. E substituir, beleza, turminha? Ah, professor, mas agora é 0,5. Sim, o cosseno de 60 graus, ele está no primeiro quadrante. Então, esse cara é positivo, pessoal. Tá? 5 ao quadrado, 25, 4, 2 vezes 5, 10, 20, 20 vezes meio, 10, pessoal. Ou seja, eu tenho uma raiz quadrada de 39, não dá para fazer nada com ela. Pega a calculadora, aplica e tá. E 6,2 unidades, não tem nada a ver com qualquer uma das resultantes anteriores. Então, pessoal, chegamos à conclusão do que, galera? Analisando as 5 resultantes, verificamos que somente as figuras 2 e 3 apresentam resultante vetorial idênticas em módulo, sentido e direção. Se eu não me engano, então, pessoal, de acordo com o que me foi mandado, alternativa D, tá bom? Esse aqui era o primeiro exercício, pessoal. Vamos para o segundo. Segundo, esse aqui, eu considero um relógio com mostrador circular de 10 cm de raio, cujo ponteiro dos minutos tem comprimento igual ao do raio do mostrador. Considere esse ponteiro como um vetor de origem no centro do relógio e direção variável, ponteiro dos minutos. O módulo da soma dos 3 vetores determinados pela posição desse ponteiro quando o relógio marca exatamente 12 horas e 20 minutos e por fim 12 horas e 40 minutos em centímetros é igual a. E você tem essas alternativas e vamos chegar, pessoal, à conclusão que é 0, tá bom? Então vamos lá. Como que eu sei que é 0 lá, tá? Relógio 1, pessoal, ponteiro dos minutos estará em vermelho, ponteiro das horas, ponteiro dos minutos na posição que, galera, 12 horas. Na posição, pessoal, meio-dia e 20, certo, pessoal, 12 horas e 20 minutos. Tudo bem, galera? E finalmente, pessoal, eu tenho o relógio nas 12 horas e 40 minutos, tá bom? Então, o professor está chamando de posição 1, 12 horas, posição 2, 12 horas e 20 minutos, e posição 3, 12 horas, tá? Então, agora, o que o latência vai fazer? Ele pede a soma vetorial da posição desses ponteiros, certo, galera? Então, o que o latência vai fazer? Eu vou fazer um encadeamento vetorial. Vou pegar o vetor 1, certo, pessoal? Que é esse cara aqui. Vou pegar o vetor 2, origem e extremidade. Ah, tá, professor, origem e extremidade. E vou pegar o vetor 3, origem e extremidade. Origem e extremidade. O que eu observo quando eu pego o encadeamento, né? Esse aqui a gente chama método da poligonal. O que eu observo quando eu encadeio os 3 vetores? Latência tem uma poligonal fechada. Se tem uma poligonal fechada, queridos, a resultante é exatamente igual a 0, pessoal. E se não fosse fechada a latência, teríamos que calcular a resultante por um outro meio algébrico qualquer, o vetorial.
Nesse caso, a poligonal fechou, então a resultante igual a 0, pessoal, tá bom? É só isso aí, tá legal? Então, nesse caso, poligonal fechada, a resultante igual a 0 e morreu a bronca, beleza? Vamos pegar, pessoal, o terceiro e último exercício. Nós recebemos esse exercício aqui, ele pede a soma vetorial dos vetores verde, azul e preto. O professor reproduziu aqui, só que eu afastei o eixo x e y e vou fazer o encadeamento dos vetores. Vou pegar o vetor azul, vou encadeá-lo com o vetor verde e o vetor preto. Tudo bem, galera? Certo? Então o professor pegou os 3 vetores e agora o professor vai pegar a resultante, ó. Começa aqui e termina aqui, ó. Tá? Então, ó. Pessoal, ó. Começa aqui e termina aqui. Então, este cara é a resultante. E como que eu calculo essa resultante latência? Fechando esse triângulo aqui, pessoal, ó. Fechando esse triângulo aqui. Olha só. Ah, tá, professor. O vetor vermelho resultante é minha hipotenusa, aí eu tenho os catetos horizontal e vertical. Tá bom? Cada quadrícula vamos chamar de uma unidade. Então, na horizontal aqui eu tenho 1, 2, 3 e 4. Na vertical, pessoal, eu tenho 1, 2 e 3. E eu aplico o que, galera? Simplesmente Pitágoras, tá bom? E olha só, pessoal, tá? Aqui na horizontal, 4 unidades, 1, 2, 3, 4. Aqui, pessoal, já percebo que é um triângulo notável, a resultante minha só pode ser igual a quanto, galera? 5 unidades, tá bom? Espero tê-los ajudado, pessoal, com esses exercícios aí. Um abraço a todos vocês, galera, tá bom? Beleza? Vamos lá.